nem falar muito a respeito. Você está vendo aí todos os cultos, né? Você não está vendo todos os cultos? O camarada se levantar e agradecer a Deus que ele vai herdar a vida eterna se ele permanecer firme e fiel. O que ele está falando lá na frente? E que você deve ter falado muitas vezes também, esse testemunho aí. Veja se confere lá com o 5º ponto de doutrina, que diz lá que a nossa salvação só se alcança pela fé. O cara está dizendo, ele está querendo entrar no céu se ele for firme e fiel. Entendeu? Que é uma loucura, né? Que é uma loucura. Eu vou explicar para você por quê, ó. Vou explicar para você por quê. Só não haverá julgamento para aqueles que acreditarem de inteiro coração no valor e no mérito de Jesus, do sangue de Jesus Cristo. Tá? Aqueles que querem entrar no céu por meio da justiça e da fidelidade, né, vão comparecer diante de um Deus que veja o seguinte: não sou eu que vou julgar essas pessoas, não sou eu. Quem sou eu? Sou um miserável pecador. Não sou eu que vou julgar você. Você pode ser um ministro dedicado, uma pessoa muito especial, né? Um santo de Deus, como a gente fala na congregação. Você, para mim, pode ser a Madre Teresa de Calcutá, né? A glória de Deus na face dessa terra, tamanha a sua santidade. Eu posso achar você assim. Mas quem sou eu? Quem sou eu, cara? Quem sou eu? Um miserável pecador, como você também é um miserável pecador. Mas veja, você está querendo se comparecer diante de Deus, de um Deus que é santidade e justiça absoluta. E ele enxerga tudo, ó. Ele vê tudo como se fosse uma lente, com uma lente de aumento, com um microscópio. E ele vai olhar lá, lá no fundo do seu coração as suas atitudes. Vai ver as suas atitudes. Vai ver o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua soberba, a sua mentira, o seu adultério. Entendeu? Ah, adultério, irmão Jair, adultério. É, vai ver o seu adultério. Porque todas as vezes que você olhou para uma mulher com aquele olhar malicioso, Jesus disse, no seu coração já adulterou com ela. Entendeu? Quando você fica indignado com uma pessoa, que você se ira contra ela, Jesus disse que você foi réu de homicídio. Você é um réu de homicídio para ser condenado por homicídio. Então veja, porque Deus não vê somente o aspecto exterior das nossas atitudes. Ele vê o profundo do coração, ele vê as motivações. É impossível enganá-lo. E você está querendo comparecer diante dele, né? Como firme e fiel, vestindo a capa da justiça própria. Né? A capa da justiça própria. Né? E vai se dar mal. E vai se dar mal. Entendeu? E vai se dar mal. Olha, eu entendo até que você está numa situação terrível, sabe? Uma situação terrível diante de Deus. Porque é da nossa obrigação pregar o Evangelho. É a obrigação de todo ministro pregar o Evangelho. Não é todo ministro também não, só de todo crente, tá? De todo crente pregar o Evangelho. Mas você não sabe o que é o Evangelho. Você nem sabe o que é o Evangelho. Veja a sua situação diante de Deus. Você nem sabe o que é o Evangelho.
E na esteira disso, de não saber o que é o Evangelho, você emprega um evangelho fajuto, mentiroso, que consiste em práticas cristãs. Não faça isso, 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 não faça isso. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Uma lista de coisas que a pessoa não deve fazer e outra lista de coisas que a pessoa deve praticar para entrar na glória de Deus. Mas isso não é evangelho, meu camarada. A cigana te enganou. Isso não é o evangelho. O que é o evangelho? O que é o evangelho, então? Eu vou ler para você aqui o que é o evangelho. Aprenda. Aprenda. Seja humilde para aprender. Olha aqui, ó. Vou ler capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16. 3,16 de João. Diz aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Mas você prega batismo para se salvar. Se batismo fosse mesmo importante, Jesus teria deixado registrado aqui. Ele teria dito, para que todo que nele crê e batiza tenha vida eterna. Você está pregando que firmeza e fidelidade o tempo todo para se salvar? Mas se firmeza e fidelidade fosse condição sine qua non, sem a qual não estaria registrado aqui, Jesus teria falado, para que todo aquele que nele crê e é firme e fiel, não pereça, mas tenha vida eterna. Você está pregando igreja, você está pregando que precisa pertencer à congregação, é a CCB que salva, congregação que salva. Se fosse assim, ele teria dito, parece que tudo que nele crê e pertence a uma igreja cristã, não pereça, mas tenha vida eterna. Boas obras, está pregando boas obras o tempo todo, fazer boas obras, pregando boas obras. Se fosse mesmo fundamental para a nossa salvação praticar boas obras, está escrito aqui, ó, que nele crê não, para que todo que nele crê e pratica boas obras não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Então eu não estou dizendo que a pessoa não deve batizar, ter firmeza, fidelidade, pertencer a uma igreja. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que para nossa salvação não precisamos destas coisas. Isso são consequências da vida cristã. Não são a razão da nossa salvação. Você não é salvo por estas coisas. Mas como uma pessoa salva, quando você é filho e é salvo, tem direito à vida eterna, a vida eterna está em você. Você vai praticar estas coisas. É como a laranjeira. A laranjeira não é laranjeira porque tem o fruto chamado laranja. Ela tem laranjas porque ela é uma laranjeira. Ela é uma árvore frutífera que produz laranjas. Não é o inverso que é verdadeiro. Entendeu? Você prega que a Irmandade vai comparecer diante do tribunal, vai ser julgado. Por isso precisam ser firmes e fiéis. Mas isso não é o Evangelho. Jesus disse, ó, quem nele crê não é julgado. Mas você diz que vai ser julgado. Aqui diz, ó, no verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Depois diz aí, no verso 18.
quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Entendeu? Então, o nosso quinto ponto de doutrina ensina certinho que a salvação só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Porque Ele é que fez todo o necessário para a nossa salvação. Agora, você se acha ministro constituído por Deus para pregar o Evangelho. Ah, beleza. Então vamos ver uma coisa importante. Uma coisa muito importante. Veja o que a palavra fala em Ezequiel capítulo 33. Você que é ministro da congregação cristã no Brasil, você se acha constituído por Deus para exercício desse ministério. Tá? Veja Ezequiel capítulo 33, o que Deus fala com o profeta. Diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Agora presta atenção. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado pela sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requerirei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Entendeu? Tu livrastes a tua alma. Então, o Senhor Jesus, ele falou lá no momento mais glorioso do cristianismo, que é a sua ressurreição. A sua ressurreição, o momento que ele estava ascendendo aos céus. Ele deixou mandamento. E esse mandamento foi expresso na maneira imperativa. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, pregai a toda criatura. Mas o quê? Pregar o quê?
pregar o Evangelho. Não esse evangelho fajuto que você anda pregando. Esse evangelho mentiroso, constituído de usos e costumes, práticas cristãs. Presta atenção, rapaz. Presta atenção. O evangelho é para todas as gentes, todas as raças, todos os lugares, todas as nações. São 257 nações constituídas na Terra. Existem os territórios, as possessões, os domínios. Se você considerar as nações indígenas, então esse número sobe aos milhares, cada uma com a sua cultura, com os seus usos e costumes, com a sua própria tradição, com a sua própria religião. Pois está ordenado que nós levemos a pregação do Evangelho para estas nações. E o Evangelho não tem nada a ver com usos e costumes, com práticas cristãs. Você está vendo aí, você viu meus vídeos. Nós temos como doutrina a prática do véu. Mas isso não é uma doutrina. É usos e costumes. Você pode pôr o título que você quiser, ordenança, mandamento, orientação, instrução. Ou você pode até chamar de doutrina, mas não é uma doutrina fundamental das Escrituras. O que é uma doutrina fundamental das Escrituras? Eu vou explicar para você. São ensinamentos que permeiam toda a Escritura Sagrada, entendeu? E que são bem fundamentadas dentro do ensino das Escrituras, em centenas de versos, né? E que não pode ser mudada. Que o servo de Deus, o ministro ou o crente comum, ele tem que sustentar, mesmo até diante da morte. Porque se ele fizer diferente disso, ele ofende e desagrada a Deus. Essas doutrinas fundamentais tratam da personalidade de Deus, da inspiração das Escrituras, da divindade e humanidade de Jesus Cristo, da salvação pela fé, da doutrina da igreja, da doutrina do pecado, da doutrina das últimas coisas. São doutrinas fundamentais. Outras coisas são usos e costumes e práticas cristãs. Agora, o ministério estabeleceu como doutrina fundamental das Escrituras a doutrina do véu. Mas se você faz de 1 Coríntios 11 uma doutrina fundamental para o uso do véu, você tem que fazer também a doutrina do chapéu. Eu não poderia estar falando das coisas de Deus com a minha cabeça coberta. Entendeu? Mas a congregação intentou se estabelecer lá em Jerusalém e se deu mal por causa do quê? Da doutrina do véu? Não, em absoluto. Se deu mal por causa da doutrina do chapéu. Por quê? Porque Israel é um país em permanente beligerância, que é um estado de guerra, tá? E são frequentes os atentados das nações ao redor, todos eles muçulmanos, que querem simplesmente o desaparecimento da nação de Israel da face dessa terra. E essas nações promovem atentados contra Israel. Aos terroristas, os homens-bomba, que entram no ônibus e se explodem, matam dezenas de pessoas. Entram num restaurante, se explodem, matam dezenas de pessoas. Então, Israel tem um cuidado muito grande com todos aqueles que intentam se estabelecer em Israel, sejam indústrias, empresas de serviço ou igrejas. Por quê?
Essa é uma maneira de você colocar dentro lá de Israel um agente com o objetivo de facilitar essas ações terroristas. Então, quando alguém pretende fazer alguma coisa, alguma organização pretende se estabelecer lá em Jerusalém, em Israel, eles ativam aqui nos países aí os agentes secretos do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, para saber quem são essas pessoas que querem ir para lá, ou para trabalhar, ou para se estabelecer como empresa, como igreja, sei lá, tanta coisa que pode as pessoas queiram levar lá para Israel. Eles vão saber, vão investigar. Vieram investigar aqui no Brasil, né, quem era a congregação que queria se estabelecer lá em Israel. Entendeu? Quando a congregação começou os primeiros contatos para se estabelecer lá em Israel, lá por volta de 2003, 2004, eles ativaram os agentes aqui para saber o que é a congregação, o que prega essa gente, quem são os nossos ministros, o que eles pretendem fazer lá em Jerusalém, lá em Israel. E foram ao culto com o kippá na cabeça, que é um chapeuzinho pequenininho que eles usam cá atrás, assim, entendeu como é que é? Muitos sacerdotes são também agentes do Mossad. E eles usam os chapelões enormes na cabeça. E eles foram ao culto lá ver qual é a pregação lá. E foram expulsos. Expulsos, humilhados em público. Né? Como aconteceu com o judeu Saulo Sharabi, que foi humilhado em público lá no Bonfim e teve que sair do templo. Porque ele estava com a cabeça coberta. Entendeu? Isso deve ter acontecido em várias capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Brasília, entendeu? E o agente do Mossad, meteu lá no relatório. Escreveu lá o seguinte: esses camaradas aí vão querer mudar os nossos costumes, as nossas culturas. Você acredita, chefe? Eu fui expulso dentro da igreja deles lá, porque eu estava com o meu kippá na cabeça. Se aproximou lá um líder da igreja, dessa igreja aí, falou comigo, falou: amigo, é o seguinte, o senhor tira essa cobertura da cabeça, porque nós não permitimos uma pessoa participar do culto com a cabeça coberta. Eu disse para ele: olha, meu amigo, é o seguinte, isso é da minha cultura, da minha religião. Eu entendo que para adorar, servir a Deus, eu devo ter a minha cabeça coberta. Ele me mandou sair, me expulsou lá de dentro daquela igreja. Esse pessoal aí que quer pregar o evangelho aqui no nosso país, eles querem vir para cá. Não, o que aconteceu é que é um general, o comandante do Mossad, ele leu o que esses camaradas vão querer vir aqui com esse ensinamento, querer pregar contra a nossa cultura, a nossa tradição. Nós entendemos que é assim que nós devemos servir a Deus. Para sua informação, eles têm lá a cabeça coberta, não é só para cultuar a Deus, para andar, trabalhar e etc. Isso é da cultura milenar deles, está lá, e eles usam lá versos lá de Deuteronômio, lá do Velho Testamento, cultura milenar, entendeu? Ofenderam os judeus aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, e pagaram o preço lá em Jerusalém. Por quê? Quando a construção já estava quase no respaldo, apareceu aí caminhões com soldados armados de metralhadora, meteram a metralhadora na cara dos irmãos, entendeu? Insultando e agredindo. Se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara. E com tratores botaram tudo no chão. As imagens que você está vendo são as imagens da destruição do templo que estava em construção lá na cidade de Jerusalém, onde o exército de Israel, com soldados armados com metralhadoras e tratores, botaram tudo no chão. Entendeu? Um fato inédito que nunca aconteceu na história do cristianismo,
tamanha violência. Porque lá estão os católicos romanos, os católicos ortodoxos, estão lá os presbiterianos, batistas, metodistas, está lá todo mundo. A congregação é que é relaxada e está parada lá na profecia do irmão Franciscon, que profetizou que eu trarei para o vosso meio aqueles que haverão de ser salvos, né? Você já leu essa profecia lá no livro de mensagens? Pois vai lá ler. A congregação está parada nesse versículo, né? Então demorou 100 anos para ir para lá, né? Mas foi lá. Quando chegou lá em 2005, já estavam construindo, estava quase lá em cima o respaldo, respaldando já a construção. Eles vieram lá, com uma metralhadora na cara de todo mundo, entendeu? Se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara. E botaram com tratores, botaram tudo no chão. Entendeu? Bom, depois foi feito um acordo, né? Um acordo. Lá, o pessoal foi lá, várias pessoas, falar com a administração. Desistiram de fazer um prédio de alvenaria, fizeram uma tenda. Que durou lá, a tenda funcionou por 3 anos só. Aí não teve progresso, enrolaram a tenda e voltaram para o Brasil. Entendeu? Mas olha, no dia da abertura da tenda, veja essas imagens aí, tá vendo? Aí, tá vendo aí? Esteve presente para pedir desculpas para a Irmandade que estava reunida ali, o vice-prefeito. E olha ele aí, tá vendo? Tá vendo? Ele sentadinho lá com os demais. Ele não estava sozinho não, tinha mais uma meia dúzia com ele. Todos eles, ó, com a cabeça coberta. Por que que eu sei que eles estavam com a cabeça coberta? Porque todos eles pertencem ao partido da Torá, que o partido da Torá é todo ele constituído de judeus ortodoxos, entendeu? Olha aí o prefeito, tá vendo? Esse aqui é o prefeito, ele é um judeu ortodoxo. Tá vendo ele aí conversando com outros judeus com a cabeça coberta? Olha o vice-prefeito também, esse que foi falar que esteve presente na abertura da tenda lá em Jerusalém. Olha ele aí. É esse aí, tá vendo? Olha ele conversando com outros judeus com a cabeça coberta. Ele foi no dia da abertura com a cabeça coberta. Por que que o ministério não mandou ele sair do templo? Ficou lá quietinho, não falou nada. Aí o ancião sentado e tal. Os demais irmãos do ministério, tudo quietinho. Por que que não expulsaram esses homens do templo? Não, aqui não permitimos, cabeça coberta não pode. Entendeu? Mais ainda, ele assumiu a tribuna e falou com a Irmandade no meio do culto, com a cabeça coberta. E olha o ancião aí sentadinho, quietinho, aí, de bico calado, escutando ele pregar, ele fazer lá a pregação dele. Entendeu? Por que que o ancião não permitiu ele assumir a tribuna e falar com a Irmandade com a cabeça coberta? Primeiro, ele não é idiota, né? Ele viu o que aconteceu, né? Ó, metralhadora na cara de todos os irmãos lá, né? Se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara. E os tratores botar tudo no chão, ele viu o que aconteceu. Agora, eu vou dizer para você uma coisa. Ele não foi covarde. Tá? Ele não foi covarde. Certamente,
Deus deve tê-lo feito entender que esse negócio de cabeça coberta, cabeça descoberta, isso aí não é doutrina. Não é uma doutrina fundamental das Escrituras. Isso é usos e costumes, né? Usos e costumes, se você, dependendo da situação, você pode abandonar, porque não ofende a Deus. Já a doutrina fundamental das Escrituras, você deve manter, observar, sustentar, ainda que te custe a vida. Porque só assim você vai agradar a Deus. Entendeu? Se você negar uma doutrina fundamental das Escrituras, você se acovardou. Deus não se agrada de homens covardes, que recuam, que não dão um testemunho corajoso na presença dos homens. Entendeu? Então veja, agora estão se reunindo lá numa salinha pequenina, lá próximo da porta de Haifa. São essas imagens aqui, ó. Eles estão se reunindo dentro desse salãozinho aí. Dentro do salão tem uma geladeira, entendeu? A porta do sanitário é na parede do salão mesmo, tá? Entendeu? É bem pequenininho. Agora eu pergunto para você, se entrar um judeu com a cabeça coberta, será que eles vão expulsar como fizeram aqui no Brasil? Será que vão expulsar? Eu acredito que não. Porque eles viram o que aconteceu, né? Metralhadora na cara, e quem abrisse o bico tomava tiro na cara, entendeu? Porque a cultura dos povos tem que ser respeitada, entendeu? Nós temos a doutrina da barba, né? Não pode ter barba, não pode ter barbicha, entendeu? Não pode ter cavanhaque, um monte de coisa, né? Foi lá um irmãozinho lá para a Turquia, é isso? Foi lá um irmãozinho, e abriu a porta, abriu sua sala para fazer um culto, e convidou lá os seus parentes para assistir, participar. E esses parentes trouxeram outros parentes por afinidade. E esses trouxeram também amigos e tal. E se formou um grande grupo, uma grande multidão, todo mundo louvando, glorificando a Deus, entendeu? Aí ele pensou, vou chamar um ancião lá do Brás para vir aqui oficializar a obra, entendeu? Chamou lá o irmão lá do Brás. Aí o irmão chegou lá, meteu o cacete lá, todo mundo barbudo ali. Não pode, porque é doutrina, não pode e tal. Então, o que aconteceu? Botaram esse camarada para correr, entende? Porque não tem nada a ver, entende? Judeu com chapéu, cabeça coberta, cabeça descoberta. Se ele crê no sacrifício feito na cruz, ele vai entrar no céu. Vai entrar no céu. Se ele acreditar naquele sangue derramado para o perdão dos seus pecados, ele vai entrar na glória de Deus, vai ver a face de Deus como ela é. Entendeu? Esses barbudões aí, se acreditarem naquele sangue para o perdão dos seus pecados, vão entrar no céu também. Entendeu? Nada de fazer inventar doutrina para impedir o progresso do Evangelho, como é a doutrina do véu. Fizeram a doutrina do véu e fizeram a doutrina do chapéu. E não puderam permanecer lá em Jerusalém por causa da doutrina do chapéu. Ora, se a doutrina do chapéu é um impedimento ao progresso do Evangelho, a doutrina do véu também é um impedimento para o progresso do Evangelho. Eu não sei, pode ser que exista, não sei, uma cultura onde a mulher tem uma flor sobre o cabelo, em cima da cabeça, na cabeça, uma coroa de flores, seja ofensivo, imoral, indecente, degradante, entendeu? E lá não vão poder usar o véu. Abandona o véu, prega o Evangelho. Que é o Evangelho? É dizer ao pecador que ele é uma alma perdida, é um pecador necessitado de salvação, e que Deus veio ao mundo na pessoa de Cristo, deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos pecados dele. E se ele crê nisso, ele vai entrar na glória de Deus, vai ver a face de Deus como ela é. Esse é o Evangelho.
Entenderam? Mas a congregação não prega o evangelho fajuto, né, que é o evangelho das boas obras, da firmeza e da fidelidade, o evangelho do batismo, mas dizer às almas que eles são almas necessitadas de crer e abraçar esse sangue derramado com todas as forças da sua alma, eles não ensinam. E você pergunta aí, você que é ministro, pergunta para a irmandade que você atende, veja lá se eles confessam salvação. Eles são como você, que não confessa salvação. Você não tem certeza da sua salvação e eles também não têm certeza da salvação, porque não lhes foi pregado o evangelho. Que para eles entrar no céu precisam confiar somente, confiar de todo o seu coração, todas as forças da sua alma, nesse sacrifício feito na cruz do Calvário.